Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Olha, coloca aí o seu nome, a cidade onde você mora e coloque aí revista CPAD, porque eu comento outras revistas, então eu preciso saber qual que você deseja. O telefone é DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja ajudar o nosso ministério, no final do vídeo nós colocamos lá algumas contas de banco e também o meu Pix. Então envie R$5 para nos ajudar. Faça esse favor. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD Adultos com tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves, que é pastor-presidente em Água Branca, Piauí, escritor de vários livros conhecidos por todos nós. Já estudamos a igreja que nasceu no Pentecostes, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor, uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca, a expansão da igreja, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, o caráter missionário da igreja de Jerusalém, e hoje vamos estudar na lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Então vamos estudar hoje o primeiro concílio da igreja, né? Primeira reunião geral da igreja com todos os líderes e presentes, inclusive com a vinda do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Então neste primeiro concílio estavam presentes toda a liderança da igreja, como por exemplo Pedro, que era o principal exemplo de fé, de comunhão com Jesus Cristo. Estava o irmão de Jesus Cristo, que, pelo que deduzimos, estava na direção da igreja, que é Tiago. Estava então o apóstolo Paulo, estava Barnabé. E a discussão principal foi sobre se os gentios precisavam guardar a lei para serem salvos, principalmente aí a circuncisão. Ali estavam presentes todos os outros apóstolos, os presbíteros, bispos, anciãos, e a decisão final desse concílio foi que os gentios não precisavam guardar as leis judaicas, nem os 10 mandamentos de Moisés para serem salvos. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Então eles não precisavam se circuncidar e nem seguir as leis dietéticas dos judeus. Foi decidido então algumas coisas que eram necessárias. Não podiam então adorar ídolos, não poderiam praticar sexo fora do casamento, não poderiam comer sangue, nem carne sufocada com o próprio sangue. Então somente essas as exigências para todo cristão. Então nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a questão doutrinária. Subtópico 1, o relatório missionário. Subtópico 2, o legalismo judaizante. Tópico 2, o debate doutrinário. Subtópico 1, uma questão crucial. Subtópico 2, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Subtópico 3, a fundamentação profética da fé gentílica. Tópico 3, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Subtópico 1, o Espírito na Assembleia. Subtópico 2, a orientação do Espírito na Assembleia. Subtópico 3, o parecer final da Assembleia. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos e aprendermos dessa maravilhosa lição. O textuário da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, que diz: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum,
senão estas coisas necessárias. Então, eles estão se referindo a uma carta, final com a decisão do concílio sobre este assunto da guarda da lei para ser salvo, devido a alguns irmãos que não foram enviados pelos apóstolos, mas eram judeus que se converteram ao cristianismo e foram até as igrejas abertas pelo apóstolo Paulo, por Barnabé, igrejas de gentios, e lá disseram que esses irmãos, se não se circuncidassem, não seriam salvos. Então houve uma controvérsia, O apóstolo Paulo dizendo que isso era um absurdo, Barnabé dizendo que era um absurdo, e acabou tendo uma contenda entre eles, então. E o apóstolo Paulo e Barnabé resolveram, então, virem até Jerusalém, junto aos apóstolos, para decidirem isso, a respeito disso. Então, a conclusão dada pelo Espírito Santo, orientando aqueles todos os irmãos que estavam reunidos, chegou-se então a essa conclusão, que não precisavam guardar a lei de Moisés para serem salvos. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Então é ouvir o Evangelho e crer na mensagem que fala sobre Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou por nós. Então ouviu, creu, está salvo. Como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Então, a igreja é um organismo vivo, Então, os salvos formam a igreja, os salvos do mundo inteiro. Mas a igreja precisa de uma organização, que é para decidir principalmente essas questões que são difíceis, Precisam ser resolvidas para haver paz. Já pensou em quantos pastores, por exemplo, caíram na prostituição, no adultério, ou fizeram outras coisas terríveis, que chegou ao público e a igreja acabaria sendo prejudicada totalmente se não houvesse uma direção geral para julgar esses casos e retirar esses pastores da liderança da igreja. Então esse é um exemplo para você entender a importância de haver uma direção. Então hoje nós temos, por exemplo, na Assembleia de Deus, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, CGADB, que julga esses casos. Tem comissões para julgar todos esses casos e coordenar todo o trabalho da igreja, dos líderes da igreja, dos pastores das igrejas. E ali se decide sobre a aplicação da doutrina, da palavra de Deus, sobre a aplicação de correção, de punição a líderes, sobre mudança, pastor para outra cidade, para outra igreja, e assim por diante. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Atos 15, 22 a 32. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum,
senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Glória a Deus. Então aí nós vemos, nesta leitura, o motivo pelo qual o apóstolo Paulo e Barnabé foram, então, a esta reunião em Jerusalém, e vemos aí quando é que o Judas e Silas, que eram profetas da igreja, olha aí, profetas da igreja, você pensa que não tem profeta na igreja, né? Mas se você ler, por exemplo, sobre o profeta Ágabo, vai ver a grande importância do profeta Ágabo na igreja, no início da igreja, e hoje existem todos os ministérios da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos ver que este Silas é que vai ser o companheiro de viagem do apóstolo Paulo, porque Barnabé vai com João Marcos, né, para outro lado. E Paulo e Silas seguem viagem para o outro lado. Então são citados aí Antioquia, Síria e Cilícia, que eram as igrejas abertas pelo apóstolo Paulo e Barnabé, ali onde hoje nós chamamos de Europa, pegando também essa parte que você vê aí no mapa, né? Pegando então ali Síria e Turquia na Ásia. Síria totalmente na Ásia, né? E já a Turquia, ali tem pedaço na Europa, pedaço na Ásia. Então vemos que os irmãos pegaram a carta com a resolução desse primeiro concílio da igreja e levaram aos irmãos, leram para eles, né? Devem ter sido feitas aí cópias e cada igreja recebeu então uma cópia e estavam presentes representantes de Jerusalém, no caso aí Judas e Silas, e estavam presentes aqueles que abriram a igreja, Paulo e Barnabé. Introdução da lição. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudos sobre a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Veja só a importância desse assunto, porque nós sabemos que depois de uns 100 anos, mais ou menos, depois dessa reunião, acabou que a igreja de Jerusalém perdeu força, muito provavelmente dominada exatamente pela insistente guarda da lei daqueles que se convertiam, mas na verdade não eram legítimos convertidos. Após a morte dos apóstolos, então os líderes tiveram muito trabalho com este assunto e com várias outras coisas que foram surgindo na igreja, né? Principalmente aí o gnosticismo, que é o que nós vemos hoje inserido em muitas igrejas que se dizem evangélicas, que é o quê? A supervalorização da intelectualidade em detrimento da espiritualidade. Então passa-se a crer que o maior conhecimento da palavra de Deus é mais importante do que a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Jesus Cristo. Então o que vai acontecendo? As pessoas que têm diploma, curso de teologia, né, vão ficando na liderança da igreja, de todos os departamentos,
E aqueles que oram muito, jejuam muito, são usados em dons do Espírito Santo, valorizam essa comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Jesus Cristo, mas não têm diploma de teologia, então são deixados de lado. Foi isso que acabou com a igreja de Jerusalém. Aí houve o quê? Um comprometimento com a política partidária. Porque sem comunhão com o Espírito Santo, sem comunhão com Jesus Cristo, aí os homens são dominados, né, pelo mundanismo, pelo consumismo. E aí a política entra na igreja, né, e acaba de fazer a destruição da fé. Sem o Espírito Santo, não é possível haver igreja. Será mera coincidência com o que está acontecendo hoje na igreja? Então os apóstolos se reúnem, tanto os apóstolos do primeiro colegiado, né, escolhidos pelo próprio Jesus Cristo, tendo Matias sido escolhido para substituir Judas, aquele Judas Iscariotes, o traidor. E o apóstolo Paulo confirma que são 12, né? Você vê aí a referência bíblica. E vemos aí também os apóstolos da igreja agora, do segundo colegiado. Não é mais aqueles escolhidos diretamente por Jesus, enquanto que ele estava aqui na terra como homem. Por exemplo, o seu irmão, né, o irmão de Jesus, Tiago, estava liderando a igreja. E ele não era apóstolo do primeiro colegiado. Também estavam ali presentes outros 2 apóstolos. Se você não sabia, Barnabé é apóstolo e Paulo apóstolo. Muito simples, né? O próprio apóstolo Paulo escreveu sobre isso para esclarecer sobre este assunto. Você leia a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E lá estão os ministérios. São pessoas escolhidas pelo próprio Jesus Cristo, capacitadas pelo Espírito Santo, como ministros da igreja. E aí você vai ver os ministérios, né? São 5 ministérios. Então o corpo de Cristo na terra é a igreja. Nosso corpo tem 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Para funcionar bem o corpo, precisa que esses 5 sentidos estejam funcionando corretamente. Se faltar um desses sentidos, vai haver problema no funcionamento do corpo. Assim, a igreja é o corpo de Cristo. Esses 5 ministérios deverão estar presentes na igreja e atuantes na igreja. Quando falta algum ministério, a igreja não produz, não cresce como deveria crescer. Talvez por causa disso, você entenda hoje a falta de crescimento da igreja, que é uma coisa, assim, impressionante. Enquanto a igreja, quando começou aí, quase 3.000 almas, depois quase 5.000, olha aí, com poucos dias a igreja tinha 8.000 pessoas, com mais aqueles do dia de Pentecostes, né? Então, praticamente aí, vamos dizer assim, com 3 meses, máximo 1 ano, a igreja já tinha mais de 10.000 pessoas. Aí nós vemos hoje igrejas que têm 50 anos, que não tem nem 3.000 pessoas ainda como membros. E aqui pelo Sudeste afora tem muito isso. Isso é impressionante. A falta de visão missionária, a falta de obediência à ordem de Jesus de pregar o Evangelho a todos. Então é muito claro aí essas exigências tolas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que são hoje exigidas. Veja bem, por exemplo, barba. Quer dizer que nós não vamos entrar no céu, porque é exigido que se usar barba, vai ser afastado, excluído, disciplinado na igreja. Veja só que coisa absurda, quem vai entrar no céu então? Porque lá tem Jesus barbudo, tem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi,
Elias, Eliseu, todos barbudos. Então, como é que vai fazer? A igreja não vai entrar no céu, porque não pode usar barba. Se lá todo mundo é barbudo, como é que você vai entrar? Não vai conseguir entrar. Então veja, são exigências absurdas, coisas de pessoas que não têm conhecimento bíblico, que não sabem o que é salvação pela graça, mediante a fé. Quantos perderam a salvação por causa dessas tolices? É o costume colocado acima da doutrina bíblica. É um Talmud, né? Assim como os judeus fizeram o Talmud. Infelizmente, a Assembleia de Deus também criaram o Talmud evangélico. E nunca foi feito um concílio, né? Uma convenção para se discutir isso, colocando pessoas que vão falar sobre o que está escrito na Bíblia. Não politicagem, não invencionices, não crendices. Tópico 1. A questão doutrinária. Subtópico 1. O relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Atos 14, 27. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, manifestada por meio de milagre extraordinário entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. É interessante hoje, né, que às vezes as pessoas falam assim, mas sinais, prodígios, maravilhas, não é autenticação nenhuma de que a pessoa está pregando o evangelho legítimo, né? Por quê? Porque tem inveja, né, daqueles que são usados por Deus e as igrejas que cresceram, né? Porque lá tem muito sinal, prodígio, maravilha. Não quer que ninguém saia daqui para ir para lá, então falam mal das manifestações do Espírito Santo. Isso é impressionante, mas é a verdade, né? Mas o apóstolo Paulo e Barnabé colocaram como autenticação de Deus os sinais, prodígios, maravilhas, de que eles estavam pregando o verdadeiro e legítimo evangelho, sem a exigência da guarda da lei. Assim também como o apóstolo Paulo defende o seu apostolado. Ele diz, o meu apostolado foi confirmado por Deus entre vós com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Então, a igreja verdadeira, legítima, sempre considerou sinais, prodígios e maravilhas como autenticação de um ministério. Mas como hoje os homens não querem mais jejuar, não querem orar, desprezam o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, aí sinal, prodígio e maravilha não é autenticação de nada para eles, evidentemente. São apenas intelectuais, supervalorizam o intelectualismo em detrimento da espiritualidade. Então o apóstolo Paulo e Barnabé saem, chamados pelo Espírito Santo, enviados pela igreja de Antioquia, foram pregar o evangelho por toda parte. Fizeram então a primeira viagem missionária. Então nós vemos que nessa primeira viagem foram abertas ali algumas igrejas, né? Primeiro a igreja de Antioquia, que já tinha sido aberta, e agora Barnabé e Saulo estavam ensinando a palavra de Deus por um ano inteiro. Ali o Espírito Santo falou numa reunião de jejum e oração dos profetas e dos mestres. Então Paulo e Barnabé foram enviados, foram fazer missões, abrir igrejas, onde não havia ainda sido pregado o evangelho. Então eles foram para Chipre, né, que é uma ilha, pregaram nas sinagogas ali de Salamina e Pafos, depois foram para a região da Licaônia, aí pregaram em Antioquia da Pisídia depois, em Icônio, em Listra, em Derbe,
em toda aquela região ali. Depois voltaram para Antioquia. Então Paulo e Barnabé vão dizer os sinais, prodígios, maravilhas que aconteceram, as muitas conversões, e vão dizer que Deus confirmava, então, esses sinais, prodígios, maravilhas, estavam confirmando que a pregação que eles estavam pregando era legítima, o ensino que eles davam era legítimo, e não havia necessidade da guarda da lei para que alguém fosse salvo e continuasse salvo. Considerado, então, que a autenticação de Deus era dada por sinais, prodígios e maravilhas desse evangelho pregado, falando a respeito da salvação somente pela graça de Deus. O que é graça de Deus? Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou por nós. A salvação é feita através do sacrifício de Jesus. Esta é a graça de Deus. Agora, como se entra por essa graça? Ouvindo a pregação sobre esta graça, sobre o sacrifício de Jesus, e crendo. Creu, quando ouviu, está salvo. Esse é o evangelho pregado, ensinado pelo apóstolo Paulo, por Barnabé e pela igreja em Jerusalém no início. Agora, evidentemente, os primeiros cristãos em Jerusalém, muitos deles acreditavam que, além de serem salvos assim, era preciso guardar a lei para continuarem salvos. E essa foi a confusão, porque saíram ensinando isso e pregando por toda parte, atrapalhando os gentios, dizendo que eles tinham que guardar a lei, principalmente tinham que se circuncidar. Então essa é a primeira reunião, o primeiro concílio em Jerusalém, foi realizado para resolver essa questão. E o Espírito Santo então conduziu os irmãos para não exigirem isso de ninguém. Exigirem apenas o quê? Não caírem na prostituição, ou seja, sexo somente no casamento, salvação somente pela graça de Deus mediante a fé, não comer sangue, carne sufocada, e não caírem na idolatria, não adorar imagens, nem deuses. Subtópico 2, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, Atos 15:1. Este grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que eles antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigiu uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros, Atos 15:2. Então veja, quando o apóstolo Paulo e Barnabé deram testemunho de que muitas igrejas foram abertas, muita gente se converteu, e que Deus aprovou esse trabalho que eles fizeram com o quê? Batismos com o Espírito Santo, libertação, curas, milagres, revelações, tudo, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Então, eles disseram, olha, Deus confirmou esse ensino, essa pregação nossa, sem nenhum tipo de exigência de que esses gentios precisassem guardar os mandamentos. Então, um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, que não eram bem convertidos, na verdade, se levantaram contra eles. Disseram, isso é um absurdo. Tem que haver exigência para que eles guardem as leis de Moisés. Então, eles precisam circuncidar, eles precisam guardar o sábado, guardar as leis dietéticas. Então, houve uma discussão grande entre eles e começou, então, esse grupo de judeus trazerem para si outros judeus que não tinham falado sobre isso ainda, mas começaram então a ser conquistados por esse grupo. Já os gentios passaram então para o lado de Paulo e Barnabé e começou a haver então uma grande divisão da igreja. Então o Espírito Santo guiou o apóstolo Paulo e Barnabé a tomarem a decisão, olha, para solucionar esse problema só tem um jeito. Vamos até os apóstolos em Jerusalém
Veja que Barnabé tinha sido enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia. Então, eles vão para aqueles que o próprio Jesus Cristo escolheu, ensinou, treinou, para que eles decidam o que deve ser feito. Paulo, muito sabiamente, sabia que Pedro tinha pregado a Cornélio, um gentio, e todos aqueles ali da família de Cornélio e seus amigos tinham se convertido sem nenhuma exigência de guarda de lei. Eles foram até batizados com o Espírito Santo e eram gentios, não é? Então, lá Paulo vai falar com Pedro sobre isso, né? Vai chamar a atenção de Pedro sobre isto, e o Espírito Santo vai conduzir tudo ali para que cheguem então a um acordo, chegam então à conclusão que não devem exigir dos gentios a guarda da lei. Então veja que tudo ali estava debaixo da orientação do Espírito Santo. Eles se submeteram ao Espírito Santo. E nós vemos hoje que muitas vezes, né, as pessoas, apenas pelo raciocínio lógico, apenas pela intelectualidade, querem tomar decisões na igreja sem consultar o Espírito Santo. Deveria todo o congresso da igreja, né, todo o concílio da igreja, ser direcionado pelo Espírito Santo. Para isso, todos aqueles que tomam decisões deveriam estar praticando o jejum e muita oração para que o Espírito Santo os pudesse guiar. O que, infelizmente, não acontece. Pelo contrário, oram muito pouco, porque não tem tempo, e também comem muito. Aí fica difícil do Espírito Santo ter domínio sobre essas pessoas, orientar essas pessoas, essas lideranças. Tópico 2, o debate doutrinário. Subtópico 1, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés, Atos 15:5. No entendimento deste grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Atos 10, de 1 a 46. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos 15:8. Então veja que quando Paulo e Barnabé chegam a Jerusalém, também aquele grupo de judeus, judaizantes, né, porque queriam que os cristãos guardassem a lei, estavam ali também. Então o conflito começou de novo ali, a discussão entre esses dois grupos, e Pedro vê logo a gravidade desse assunto, né? E ele, tendo sido usado por Deus para abrir a porta do Evangelho aos gentios na casa de Cornélio, tendo visto que eles foram batizados com o Espírito Santo sem nenhum tipo de guarda de lei e continuaram falando em línguas mesmo depois de serem batizados, sem nenhum tipo de guarda da lei. Então ele já tinha uma experiência para passar para os irmãos. Ali era a base, então, para este assunto. Veja bem que sempre o sobrenatural se sobrepõe ao natural. Então todas as decisões eram baseadas, primeiro, na interferência sobrenatural do Espírito Santo. Bem diferente do que hoje a igreja faz. Tópico 2, então, subtópico 2, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali, Atos 10, 44 a 46, Atos 2, 4. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro
já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Gálatas 3:5. Então veja que aquela experiência na casa de Cornélio tinha que ser reconhecida, porque já tinha sido reconhecida na época que o apóstolo Paulo esteve lá. Eles foram batizados com o Espírito Santo, sem nenhuma guarda da lei. E também o apóstolo Paulo já tinha falado com os Gálatas sobre isso, sobre sinais, prodígios, maravilhas, batismo com o Espírito Santo. Ele disse, olha, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo, os sinais, prodígios, maravilhas que aconteceram no meio de vocês, foi porque vocês guardavam a lei? Veja bem, é simples. Eles não poderiam dizer que era por causa disso, porque eles não guardavam a lei quando receberam o batismo com o Espírito Santo e quando todos aqueles sinais, prodígios, maravilhas aconteceram entre eles. Aí o que aconteceu? Eles caíram na tentação de também se tornarem judaizantes. Receberam os judaizantes com um abraço fraterno e seguiram o que eles ensinavam. Começaram todos a circuncidarem-se. Olha só o que aconteceu, a igreja estava desviada. E o apóstolo Paulo chama a atenção deles. Gente, vocês não receberam o batismo com o Espírito Santo e nem aconteceu sinais, prodígios, maravilhas entre vocês. Não foi porque vocês guardavam a lei. Naquela época vocês não guardavam a lei. E Jesus estava presente. E agora? Agora vocês querem guardar a lei. E onde estão agora as novas conversões, os batismos com o Espírito Santo e as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo? Não existem. Seria a mesma coisa que chegar na igreja adventista hoje, né? Olha, vocês guardam a lei, mas cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê sinais, prodígios e maravilhas? Seria como chegar hoje numa igreja reformada. Ah, vocês são muito entendidos na palavra de Deus, né? São como computadores, sabe? Aí tudo exegese e tal. Mas onde está o batismo com o Espírito Santo? Onde estão os sinais, prodígios e maravilhas? Para autenticar, para confirmar que Deus está entre vocês? Não tem. Então veja que sempre foi baseado na presença do Espírito Santo e as manifestações poderosas do Espírito Santo, as decisões da igreja. E nós hoje queremos mudar isso. Tópico 2, subtópico 3. A fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal da validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isto concorda as palavras dos profetas, Atos 15:15. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Então, como alguns ali insistiam que gentios não poderiam ser salvos sem a guarda da lei, Pedro pegou então a parte prática, né? Aí os sinais, prodígios, maravilhas acontecidos dos gentios, pegou o batismo com o Espírito Santo, dado por Deus a eles. E Tiago vai dizer, gente, os gentios estão incluídos nas promessas, estão incluídos lá, os profetas escreveram a respeito dos gentios, que eles também teriam a salvação. Vamos ver aí Atos 15:15. E com isto concordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então veja, Pedro mostra na prática o que aconteceu, né? O batismo com o Espírito Santo de Cornélio, seus familiares e amigos, todos gentios, e Tiago, irmão de Jesus, que estava também na liderança da igreja, mostra para eles que era totalmente possível os gentios serem salvos, porque estava profetizado
estava escrito sobre isto. Então agora não existe mais como eles lutarem contra isso. Devemos tomar muito cuidado hoje na igreja, porque existem muitos que querem exigir coisas para que as pessoas sejam salvas. Principalmente costumes absurdos. Querem impor às pessoas vários costumes, dizendo que se não cumprirem, serão expulsos da igreja, serão aí disciplinados, né? Vão perder a salvação por causa desses costumes. Cuidado, muito cuidado, porque isso foi sempre uma coisa terrível que acontece na Assembleia de Deus. Milhões de almas foram perdidas devido a esses absurdos. É o absurdo de colocar o costume acima da doutrina bíblica. E eu não estou falando por causa de mim, não. Eu sempre, desde que eu aceitei Jesus, eu cumpro e obedeço todos os costumes que são exigidos na Assembleia de Deus. Não deixo de cumprir nenhum, nem obedecer nenhum, não. Mas eu estou falando daqueles que perderam a salvação por causa de exigências absurdas que não estão dentro da doutrina bíblica. Tópico 3. A decisão da Assembleia de Jerusalém. Subtópico 1. O Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Atos 15, 28. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina da Igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5,32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da Igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Versículo 32. Então veja que quando os apóstolos foram presos lá em Jerusalém, eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. E disseram, nós somos testemunhas de que Jesus esteve aqui, realizou então a obra de Deus, morreu, ressuscitou. Também o Espírito Santo está conosco e também é testemunha. Então veja que sempre o Espírito Santo é tratado como uma pessoa presente, uma pessoa que fala, né? Como o apóstolo Paulo e Barnabé foram para o campo missionário. O Espírito Santo falou, disse, separa para mim. Barnabé e Saulo, está bem claro. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Como é que uma pessoa mora dentro de nós, sabe mais a nosso respeito que nós mesmos, e nós não falamos com essa pessoa? Por que não consultamos o Espírito Santo quando nos reunimos aí no congresso, né, no concílio da igreja, e pedimos a Ele a solução, pedimos a Ele a orientação? Será que é porque temos medo e sabemos que Ele vai falar aquilo que nós não queremos ouvir e vai nos orientar a fazer aquilo que nós não queremos fazer? Então tem muita gente tratando o Espírito Santo como uma doutrina da igreja, mas não como uma pessoa. Pessoa que fala, que se entristece, que se alegra, que nos ensina, nos faz lembrar, que nos orienta, que nos dá palavras para falar. Parece que tem gente que se esqueceu totalmente disso, que não coloca em prática na sua vida isso. Por que o Espírito Santo falava e orientava? Porque eles queriam que ele falasse e orientasse, se submetiam ao Espírito Santo. Porque hoje ele não fala mais, não orienta mais, porque não se submetem a ele. Ao invés de estar em jejum e oração para entenderem qual a orientação do Espírito Santo, estão fazendo o contrário, conversando muito entre os homens e comendo muito. Exatamente o contrário do que deveriam fazer. Tópico 3, subtópico 2, a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, Atos 15, 32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons,
Confere com Atos 13, de 1 a 4. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Então, às vezes você pergunta, mas como é que o Espírito Santo vai orientar? Como é que ele vai falar? Ele usa pessoas. Olha, na igreja de Antioquia, quando Barnabé e Saulo foram orientados, chamados para serem missionários, quem é que falou? O Espírito Santo. Como? Ouviram a voz, dar no espaço, não sei o quê? Não, através dos profetas. Era uma reunião de quem? Profetas e mestres. Veja só, os mestres e profetas jejuavam e oravam, coisa que hoje não se faz mais. Né? Primeiro, profetas na igreja, tem aí um bando de palhaços que ficam inventando coisa, inventando profecia. Homem de Deus mesmo, dificilmente nós vamos achar. Homem que passa aí de 3, 4, 5, 6 horas orando todo dia. Pessoas que jejuam aí 3 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Não achamos. Então lá tinha realmente profetas de Deus. Por quê? Porque estavam em comunhão com o Espírito Santo. Não eram como essas pessoas que estão aí hoje inventando profecia. Veja que essas profecias é sempre para agradar as pessoas. Ou então profecias que a gente vê aí, que a pessoa vê a situação geral aí da política e tal, o rumo que pode ser tomado, e aí falam que é Deus que está falando e ficam inventando catástrofes e mais catástrofes e coisas que não tem nada a ver, não foi Deus que mandou falar. São pessoas que não vivem em jejum e oração. Então lá o Espírito Santo falou através de um profeta. E aqui na igreja em Jerusalém, Atos 15, mesma coisa. O Espírito Santo orientava as pessoas, E ali estava então o irmão de Jesus, Tiago, um dos líderes da igreja, estava Pedro, outro líder da igreja, e muito provavelmente esses mesmos irmãos que foram enviados com as cartas dando a solução do concílio, junto com Paulo e Barnabé, devem ter sido os mesmos irmãos que o Espírito Santo usou para orientá-los, como o que fazer, como é que Deus queria que fosse feito. O apóstolo Pedro era um homem de íntima comunhão com o Espírito Santo e um homem que sempre estava na prática de muita oração. Tanto é que era um homem tremendamente usado pelo Espírito Santo. Sinais, prodígios, maravilhas, a ponto das pessoas colocarem doentes, enfermos, endemoniados na beira do caminho por onde Pedro passasse. E aí a sombra de Pedro passava em cima das pessoas e as pessoas eram curadas. Não era a sombra que curava, mas a unção do Espírito Santo era tão grande sobre Pedro que as pessoas que estavam perto de Pedro recebiam, então, as curas, libertações, os sinais, prodígios, maravilhas aconteciam. Grande exemplo disso no Antigo Testamento. Olha lá, Eliseu foi jogado numa cova, Depois um soldado foi jogado na mesma cova e o soldado, quando bateu em cima dos ossos de Eliseu, pulou vivo de volta. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo estava sobre Eliseu, estava ali nos ossos de Eliseu. E às vezes hoje você fica, não sei o que, Paulo, os lenços aventais de Paulo eram levados aos doentes e aos endemoniados, ficavam livres, as pessoas doentes ficavam curadas. Porque a unção do Espírito Santo. E tem gente que parece que nunca consegue entender essas coisas de Deus. Mas primeiro você precisa passar aí 3, 4, 5, 6 horas, 10 horas orando, jejuar pelo menos um dia, 2 dias, 3 dias, jejuar mesmo. Jejuar significa não comer. Aí então você vai poder falar sobre essas coisas. Porque tem muita gente comentando, falando, mas nunca fez isso. Não sabe o que é oração, não sabe o que é jejum, não sabe o que é presença de Deus. E aí ficam inventando coisas, falando mal de quem Deus usa. Tópico 3, subtópico 3, o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos 15, 29.
Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Então, resultado desse concílio, dessa reunião, desse congresso, então o resultado dizia o seguinte: então vocês têm que evitar então a idolatria, aí comer coisas sacrificadas aos ídolos, participar da idolatria das pessoas, Também não poderia ser praticado sexo fora do casamento de maneira alguma. E sempre casamento entre um homem e uma mulher. Então, o casamento é heterossexual. Então, um homem, uma mulher, um macho e uma fêmea. O casamento é indissolúvel, é até que a morte os separe. E o casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher. É um macho e uma fêmea. São duas pessoas apenas. Então é proibido também o comer sangue. Então, tanto o sangue puro quanto o sangue na carne, Então, a carne deveria ser bem tratada, todo o sangue deveria ser retirado. Então, a carne sufocada também era proibido, porque tinha sangue nela. É uma ordem explícita de Deus, A vida está no sangue. Sangue é vida. Não pode ser alimento. Pode ver que aqueles que servem a Satanás gostam, de tomar sangue. E aqueles que não servem a Deus também gostam de carne aí, com sangue. E muitos crentes vão à churrascaria, e comem lá aquelas carnes lá, mal passadas, saindo sangue. Deveriam ter mais cuidado e observar a palavra de Deus. Então, para não desagradar totalmente aos judaizantes, essas palavras aí foram suficientes para que eles não exigissem mais a guarda da lei dos gentios, mas, pelo menos, os gentios tinham alguma coisa que obedecer para não cometerem excessos, quanto à idolatria, quanto a comer sangue e quanto à prostituição. Então, quem era realmente convertido a Deus foi convencido e parou de ficar exigindo coisas dos gentios. Evidentemente, havia um grupo extremista, que não aceitou a decisão do concílio, Mais tarde, esses aí vão perturbar a igreja e a ponto de até a igreja no futuro ser tão perturbada e tão dominada por esses judaizantes que acabou a igreja de Jerusalém perdendo força e com o tempo foi se acabando e hoje nem existe mais. Aí na lição tem aí uma observação, sobre Agostinho. Olha bem, Agostinho era católico apostólico romano, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você lê alguma coisa de Agostinho. Muito cuidado. Agostinho era um sensacionista, e idólatra. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Não pode servir de base para nós aprendermos a palavra de Deus. Leia tudo com muita atenção, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Essas pessoas que nem receberam o batismo com o Espírito Santo não podem ficar nos orientando. Conclusão: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Então veja, a igreja, ela enfrenta vários problemas que vão surgindo ao longo dos anos. Então, várias convenções, vários concílios, vários congressos foram realizados para se tomar decisões sobre assuntos polêmicos. Agora, veja, por exemplo, foi feita uma convenção onde se decidiu a favor de divórcio.
Não existe apoio bíblico para isso. Foi falta de quê? De orientação do Espírito Santo. Se tivessem jejuado muito, orado muito, iam ver na palavra de Deus que Jesus, quando disse, a não ser por causa de prostituição, estava falando mesmo de prostituição, de sexo antes do casamento. Que existe uma lei no Antigo Testamento dizendo que ao se casar, o homem descobrisse que a mulher não era mais virgem, ou seja, lá diz que se achasse uma coisa feia na mulher, era isso, não era mais virgem. Ele poderia dar uma carta de divórcio para essa mulher. Jesus estava se referindo a esta lei. E aí, o que os sabidinhos inteligentes fizeram? Aprovaram o divórcio até de pastores, onde não ocorreu isso. Casaram com a mulher que era virgem. E aí querem adulterar, querem o quê? Uma aprovação da igreja para adulterarem. E conseguiram. Olha só, uma reunião, um concílio, né? Aí uma convenção para decidir pecar. Por quê? Porque não consultaram o Espírito Santo. Pelo contrário, se consultaram uns aos outros para agradarem-se uns aos outros. Ao invés de jejuarem, comeram bastante juntos. Então a igreja tem que tomar muito cuidado. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus mesmo. Vamos nos submeter a Ele. Vamos pedir confirmação. Você diga, Espírito Santo, se é assim que eu devo fazer, então vai acontecer isso e isso. Olha lá, o Gideão não fez isso? Se é para mim ir mesmo para essa guerra, ser líder dessa guerra, então eu vou chegar de manhã cedo, amanhã o novelo de lã vai estar seco e tudo molhado em volta. Olha aí. Ele não contente com isso, falou, bom, para ter certeza mesmo, então agora o novelo vai estar cheio d'água, mas tudo em volta está seco. Olha aí, é prova com Deus. Faça prova com Deus. O Espírito Santo responde. Não fique agindo de qualquer maneira, pensando que você sabe, inteligente, que conhece a palavra de Deus, de trás para frente, frente para trás, seguindo a orientação de Satanás. Cuidado. Cuidado com a igreja, ela pertence a Jesus Cristo. Então a igreja no início já enfrentou um problema ali, né? As viúvas de fala grega não estavam sendo sustentadas adequadamente. Os apóstolos, orientados pelo Espírito Santo, tomaram a decisão correta, né, de serem escolhidos 7 homens, né, cheios do Espírito Santo, sabedoria, para distribuírem a alimentação. Veja bem, homens de boa fama, sabedoria, cheios do Espírito Santo. Não são esses homens que são escolhidos aí hoje. Essa reunião aí em Jerusalém, veja bem, o Espírito Santo guiando, lá em Atos também, né, 13, quem disse? O Espírito Santo, chamando Barnabé e Saulo. Então, a solução dos problemas deve estar submetida ao Espírito Santo e não a pessoas que não jejuam e que não oram, pessoas que não são usadas por Deus. Tem sempre o interesse financeiro e político por trás dessas pessoas. Vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra de Deus, você sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu aqui como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Abra seu coração para Deus agora, entregue sua vida para Deus e você recebe agora a salvação. O Espírito Santo vem morar em você. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Ó Senhor, recebe-os por filhos, concede a eles o Espírito Santo agora, concede a eles o perdão dos seus pecados. Se alegre nessa força, nesse poder do Espírito Santo, nessa presença poderosa do Espírito Santo. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Você que está doente ou está enfermo, creia agora, receba o seu milagre, receba a sua cura em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Solta em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, saia em nome de Jesus. Toca, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, dê um like, se inscreva em nosso canal.
Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Coloque o link desse vídeo aí nos seus grupos. Passe aí para um parente, passe para alguém que você conhece. Nós fazemos aqui o convite para que as pessoas se convertam e também oramos por doentes e enfermos. Passe para as pessoas. Muita gente é salva sim, muita gente é curada sim. Creia nisso, passe e Deus vai agir através desse vídeo. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas: Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você vê aí o Pix, o nome da conta. Se você deseja enviar um Pix para nós, pode ser de R$5, não tem problema. Aí está meu Pix 331-957-816-20, que é meu CPF. Então envie qualquer quantia, nos ajude. Eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou mais de 8 anos e meio desempregado. Então, nos ajude. R$5 com certeza não vai fazer falta para você e vai nos abençoar. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.